Oi, pessoal. Bom dia. Meu nome é Débora e eu vou falar um pouquinho hoje sobre... Tá dando para me ouvir direito? Tá tranquilo? Massa. Eu vou falar um pouquinho sobre o que desenvolvedores deveriam, poderiam, gostariam de aprender sobre design, certo? Tá, tô passando errado. Ok. Meu nome é Débora, eu sou de Recife. Minha formação é em ciência da computação, mas desde cedo na faculdade eu comecei a me interessar por IHC, que é a interação humano-computador. Aí daí eu comecei a me interessar por design de interação e UX, User Experience, e hoje é com isso que eu gosto de estudar e é isso que eu gosto mais de trabalhar. Eu sou atualmente uma das local leaders do IXDA Recife, que é o capítulo de Recife da Interaction Design Association. A gente tem tentado, no último semestre, reaviver a comunidade de design de interação em Recife, que tem ficado parada durante um bom tempo. Antigamente era bem forte, mas o pessoal começou a sair de Recife para outros estados e ficou parado um tempinho. E, recentemente, eu organizei um Django Girls com Nicole, Rebeca e Laís, e foi massa lá em Recife. Eu trabalho na LabCodes. A LabCodes é um estúdio de software que a gente projeta, implementa e escala produtos digitais para clientes em todo o mundo. Esse aqui é o nosso time e eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dele. As tecnologias que a gente trabalha são Django, Python. No front-end a gente trabalha com JavaScript, com Angular, React e um pouquinho de Vue. E a LabCode surgiu, na verdade, no Python Brasil. A LabCode surgiu na comunidade e a gente fica muito feliz em poder voltar todo ano para Python Brasil para retribuir de alguma forma, trazendo conteúdo e até colaborando no evento, contribuindo para um evento. Mas tá. Vamos para o que interessa, né? Vamos falar sobre a Talk. A motivação veio de Renato enchendo meu saco para dar essa palestra, na real. Mas também porque em uma dos encontros do XDA surgiu, como sempre surge quando tem designer junto, aquela pergunta: e aí, os designers deviam aprender a programar? Tá, mas eu não vou entrar nessa pergunta, mas eu não vejo gente fazendo a outra pergunta tão análoga que é: e os devs? O que os devs podiam aprender sobre design? Será que tem alguma coisa interessante para aprender? E o que eu acredito é que, sim, design e desenvolvimento são áreas bastante diferentes, de backgrounds muito diferentes, de formação diferente, só que tem o mesmo objetivo final, que é construir produtos que vão ser bons, produtos utilizáveis, produtos usáveis para o usuário final. Então, se a gente tem o mesmo objetivo, por que não a gente entender um pouco mais do que aquele profissional daquela outra área faz? E por que isso? Porque muitas vezes, o designer vai e cria uma interface louca, tipo massa, mas completamente impossível de ser implementada em tempo hábil. Então, não faz sentido. Ou então, o designer entrega tudo certinho, massa para o desenvolvedor, e o desenvolvedor olha assim: ah, não, mas talvez esse espaçamento aqui não seja tão importante, não tem tanta atenção a detalhes. Isso acaba prejudicando um pouco o resultado final. E existem alguns cenários, né? Talvez tu esteja começando o teu próprio negócio e tu não tem condição de contratar um designer. Ou então tu já trabalha com designer, mas o volume de trabalho é muito grande. Talvez tu trabalhe numa pequena empresa e tem um pequeno time, ou tu trabalha numa grande empresa, mas o time de designer, na real, geralmente é muito pequeno. Esses dados mostram aqui, por exemplo, a IBM, em 2012, era tipo meio ridículo, assim, um designer para 72 devs, tá ligado? Como é que esse cara conseguia dar conta do trabalho, assim, acho que eu tenho bastante pena dessa pessoa. Mas tem melhorado muito ao longo dos anos, e hoje em dia, por exemplo, na IBM está um designer para cada 8 desenvolvedores, e, sei lá, no Uber, 1 para 8, enfim. A proporção tem melhorado, mas ainda é bastante desigual. Isso significa que os designers, não vão estar do seu lado o tempo inteiro para tomar decisão. Então, é importante que você tenha a capacidade de ter uma pequena confiança criativa, assim, de tomar decisão de design. Mas isso é possível, né? Porque os devs, vocês tomam decisões de design o tempo inteiro. Vocês estão lá construindo produtos e tomando decisões que modelam esses produtos. E muitas vezes as competências se completam. Tipo, o designer tem tendência a esquecer lá esqueci minha senha. Tipo, bota o design e não bota o esqueci minha senha. Aí quando você vai implementar, você vai, beleza, realmente, está faltando alguma coisa. Ou então, acessibilidade, às vezes os designers esquecem acessibilidade, os placeholders, erro, segurança. Todas essas coisas vocês podem, é possível complementar as duas áreas quando está criando produtos. E o mais importante é que design não é tornar pixel bonito, certo? Então, muitas vezes a galera fala: beleza, eu queria saber, mas eu não tenho a mínima noção de estética, eu não tenho um bom gosto. Mas não é só sobre isso, não é só sobre gosto e estética. Design, na verdade, é muita coisa. Design é um processo que acontece durante todo o desenvolvimento. Só que, para o âmbito da gente pode dizer que design pode ser duas coisas, simplificando. User Interface e User Experience.
E user interface vai se preocupar com a estética das coisas, com as requisições do cliente. Com quais cores eu vou usar, qual é a tipografia, o brand, onde é que vai ficar minha logo, o layout. E o user experience vai se preocupar com o comportamento, com como os usuários vão utilizar, como ele vai se sentir, aspectos sociais, físicos, comportamentais, culturais. Todas essas coisas são incorporadas no user experience. E eu quis trazer alguns pontos dessas duas áreas do design que podem ser incorporadas no trabalho da gente do dia a dia de forma simples e que vão ajudar os projetos da gente a diminuírem a sensação de bagunça, a sensação de loucura que tu tem ao olhar uma interface. E vamos começar falando um pouquinho de design de interação, que é a parte de UX. Design de interação é você se preocupar com o comportamento do usuário. E isso tem diversas metodologias, que eu não vou me aprofundar, mas envolve pesquisa com o usuário, design centrado no usuário. E o que eu quero trazer da parte de interação, que eu acho principal quando a gente está projetando novas interfaces, é conteúdo. Conteúdo é dificilmente a primeira coisa que a gente pensa quando está fazendo um novo projeto. Assim, quando a gente pega, vamos fazer um design de um site novo, de uma aplicação nova. Vamos pensar no layout. Começa a fazer sketch no papel e a logo vai ficar aqui, a navegação vai ficar aqui, a gente vai ter essas páginas e tal. Mas o conteúdo dificilmente é a primeira coisa que a gente coloca. Isso é complicado porque design sem conteúdo não é design, é decoração. Assim, tipo, não adianta. O conteúdo é o core do teu projeto. Não pensa nele no final, pensa nele no começo. Começa o teu design pelo conteúdo. E o conteúdo vem de pesquisa. Então, o que é importante para o teu usuário saber nesse teu produto? O que é o principal? Começa a trabalhar o conteúdo e, a partir daí, abandona o Lorem Ipsum. Tipo, a primeira coisa que a gente faz é começar a fazer um design e pegar lá o famoso Lorem Ipsum, botar os corpos de texto assim, mas só está pensando no layout, não está pensando no conteúdo. Então, esquece isso, começa a pensar o que é importante de fato. E à medida que você faz isso, quando você bota dado real, você começa a ver a relação entre os dados. E isso resulta no visual também. Aí, um exemplo aqui que a gente recebeu do cliente. Implementa isso aqui, está aqui pronto, um mockupzinho. Aí a gente olhou assim, beleza, mas não sei o que é isso, não sei o que tem em trainees, não sei o que tem em exercícios. Eu entendi que você quer que apareça a parte de trainees, simuladores, alertas, mas eu não sei o que é isso, não tem informação nenhuma aqui. E aí, depois de uma pequena interação, assim, conversando com o cliente, conversando com usuários também, tipo, de forma bem simples, a gente já consegue modelar isso um pouquinho melhor. E tudo isso a nível de mockup ainda. Então, beleza, alerta. O que é que eu quero saber? Eu quero saber, sei lá, não dá para ler muito bem, né? Mas, sei lá, eu tenho um exercício para 10 trainees hoje. Então, por que eu vou colocar um alerta aqui? Cadê? Aqui no canto inferior, se é um alerta. Talvez não tenha que ficar no canto inferior, porque quando tiver um scroll, não vai ficar tão fácil de ver. Talvez seja interessante botar no topo mesmo. E o que eu quero saber dos trainees? Eu quero saber tipo, os dados de porcentagem, quero saber uma lista. Como é que eu vou mostrar esses dados? Então, a partir do momento que você consegue visualizar o dado, é mais fácil de você analisar os dados. E aí você pode remover o que é desnecessário. Analisar o dado é isso. Tu tem o teu conteúdo, o que é que eu quero mostrar, o que é importante. Então, começa a agrupar. Quando as coisas fazem sentido, coloca elas juntos em espaço. Quando não faz sentido, bota uma navegação. E aí você consegue analisar, remover e enaltecer o que é importante. E é importante lembrar também que muito conteúdo é difícil de digerir. As pessoas, elas não vão ler tudo que está lá, as pessoas só vão escanear. Então, cuidado, tipo, menos é mais. Parágrafos muito longos, vão dar uma sensação de desordem na tua interface final. Tenta diminuir isso, tenta tornar tudo mais fácil de digerir. Trabalha os headlines, não coloca nada muito detalhe, coloca o que você quer no final, não precisa de detalhes. E fala de uma forma que seja interessante para a pessoa com quem você está falando. A gente sempre se adapta quando está falando com uma pessoa. Então, faz a mesma coisa, se adapta a quem você está falando. E tenta tornar isso tudo conciso. Aí, um exemplo, essa palestrante, essa é uma palestra também que eu vi, ela estava desenvolvendo um livro sobre construir web apps usando Python e Django. Essa é a landing page do livro dela. E tá massa, tá tranquilo de entender. Introduction to Building Web Apps Using Python e Django. Massa. Mas tu poderia dizer Learn How to Build a Web App, que é bem mais simples e chama mais atenção. Fica mais fácil de você digerir isso olhando de uma vez só. E a única coisa que fez foi trocar o headline. Então, assim, quando você tem um conteúdo final, trabalha esse conteúdo. Por exemplo, se tu tem... As pessoas vão só escanear, mas se tu tem que botar aquele texto,
tenta trabalhar aquele texto de uma forma que fique mais atrativo. Então, pode colocar em bullets, divide aquele texto em bullets e bota alguns headlines, porque aí a pessoa lê o headline, lê aquele pedaço, e se interessar ela continua lendo o resto, senão ela parte para a próxima etapa. E trabalha os CTAs, que são os Call to Actions. Então, é como eu falei anteriormente, o que é importante no teu projeto? Chama atenção para ele, que é o principal que a pessoa tem que fazer. Usa isso de forma a guiar o olho do usuário quando chega naquele teu projeto. Então, por exemplo, aqui é o Read the Docs. Quando você olha, você vê, tem um botão de sign up lá em cima, tem aqui um campo para você pesquisar. Massa, mas tu olha a página do InVision, a primeira coisa que tu vê é esse botão rosa aqui. Não tem como você ter dúvida. O seu olho é focado para cá. Então, isso é chamar a atenção. Então, quando você trabalha o seu conteúdo final, pode ver que a gente está falando de conteúdo, mas a gente começa também a falar um pouco de forma. Porque o conteúdo vai moldar, quando você bota o conteúdo final, ele vai moldar a forma com que as coisas vão ficar. E aí a gente entra na segunda parte, que é falar sobre visual design. Tá, eu falei anteriormente um pouquinho. O que é isso? São as requisições do cliente, de cores, tipografia, enfim. E eu vou falar um pouquinho de alguns princípios. Princípios são guidelines, certo? Princípios não são regras. É interessante a gente saber alguns princípios para depois a gente quebrar eles. Não só dar louca e já sair quebrando tudo. Tipo, tem noção um pouquinho e depois tu quebra de acordo com o que foi importante para você. Mas tem alguns princípios que são interessantes e que podem ajudar a gente quando está construindo. E aí são eles: equilíbrio, alinhamento, ritmo, contraste, escala e proporção, hierarquia visual e ênfase. Tá, equilíbrio. Equilíbrio é quando você coloca os elementos na página de forma harmônica, certo? Você olha para uma composição, um design que tem um bom equilíbrio e aquilo dá uma sensação boa, para você ficar tranquilo. É diferente de você ver algo que não tem o equilíbrio. Então, quando não há um equilíbrio muito claro, dá um pouco de angústia, dá um transtorno quando vê. Isso não significa que você não pode utilizar isso a seu favor. Você pode utilizar isso a seu favor. Porque se isso aqui chama atenção, se esse primeiro que dá um equilíbrio é bom de ver, esse aqui chama atenção, dá uma estranheza, você pode utilizar a seu favor. Por exemplo, chamando a atenção, de fato. Então, aqui eu tenho uma página que tem uma parte que, teoricamente, não tem um equilíbrio tão grande, mas que você está chamando a atenção para esse pedaço, que tem um título, um corpo e um call to action. Você pode utilizar isso a seu favor. E equilíbrio não significa assimetria, necessariamente. É como se você tivesse aqui, como se você tivesse os elementos na sua página tivessem um determinado peso. Então, eu tenho essa imagem do celular que tem um peso e esse bloco aqui que tem um título, texto e um botão tem outro peso. Quando você coloca juntos, dá uma sensação de equilíbrio, mas não necessariamente assimetria. Então, você pode usar um equilíbrio simétrico ou um equilíbrio assimétrico também, que a gente usa muito para fazer sidebar, por exemplo, que a gente tem um terço da página para sidebar e 2/3 para o conteúdo. É um equilíbrio assimétrico que dá para utilizar com o propósito de um layout. O outro princípio é o princípio de alinhamento. Alinhamento pode parecer uma besteira. Quando o cara faz, o designer chega para tu e faz, move 5 pixels para a esquerda. Parece besteira. Só que o alinhamento é o que vai tornar o teu design de amador para profissional. Porque dá uma sensação muito boa quando vê as coisas certinhas. Por quê? Quando você alinha, é como se você criasse linhas que vão guiar o seu olhar a olhar aquilo. Então, alinhei, então quando eu olhar fica mais fácil de eu digerir aquele conteúdo. E tanto na vertical quanto na horizontal também. Se a gente comparar com o anterior, calma. Na horizontal também não há um alinhamento muito claro. Quando a gente alinha, dá uma sensação de maior equilíbrio, uma sensação de maior clareza quando você vê o design. Então, o alinhamento é importante e com certeza vai mudar o nível do seu trabalho, de amador para profissional. Ritmo, outra propriedade é ritmo. Ritmo você vê muito, por exemplo, em blog. E o que é? Basicamente, repetir um elemento no corpo. Você está repetindo aquele bloco. Quando você utiliza ritmo, é mais fácil de você digerir o conteúdo também. É uma forma de você trabalhar o conteúdo e também fica mais mais legal, mais atrativo de você ver aquilo do que pegar tudo meio bagunçado. E escala e proporção. Escala, basicamente, é o tamanho das coisas, né? Só que tudo vai ter um tamanho se você comparar com o outro. Você tem um tamanho, mas a proporção é quando você compara com outro elemento. Então, por exemplo, aqui eu tenho um círculo, que é bem maior do que esse pequenininho. Só que se eu inserir um elemento maior,
talvez a atenção que esse elemento tinha antes, comparado com esse agora, seja menor. Então, isso é uma forma de você atrair a atenção, como eu falei anteriormente, para os seus CTAs, para você dar atenção e contraste. Contraste também é outra propriedade. Você pode conseguir contraste com escala e proporção, com cores, com texturas, enfim. E é uma forma de você chamar a atenção e, novamente, guiar o olhar do seu usuário para onde você quer. Que é o caso que eu falei anteriormente do InVideo. E, por fim, hierarquia e ênfase. Hierarquia, também, como contraste, é você guiar o olhar da pessoa para o seu trabalho. Então, com certeza, a primeira coisa que você lê aqui é esse textão, depois esse texto menor, e, por fim, se reparou, tem um negocinho menor aqui. Então, o seu conteúdo, ele tem hierarquia. Não tem como você querer que tudo tenha o mesmo peso, porque senão você vai ter uma página, um bloco de texto, e nada vai se destacar. Tem que ter uma hierarquia. E hierarquia você consegue através de escala, proporção, enfim. E a ênfase é através do que você consegue a hierarquia. Você dá ênfase para um elemento, você tem a hierarquia. E isso é legal porque, como eu falei, as pessoas só escaneiam. E como é que você escaneia? Tem uns estudos que mostram que essa é mais ou menos a forma de você olhar para a página. Então, você começa aqui, por isso que a galera bota logo aqui no canto esquerdo, normalmente. Aí, depois, você ou olha para a direita ou para baixo. Aí, onde é que está a navegação? Sempre por aqui ou por aqui. Porque é mais ou menos o segundo lugar que você olha. E, por fim, o conteúdo, a página, o corpo do texto mesmo, né, do trabalho. E é a mesma coisa desse exemplo. Então, começa olhando para cá, tem minha navegação, headline, call to action e o restante. É como você guia o olhar do usuário para o seu projeto. E como aplicar essas coisas, né? Como é que a gente vai aplicar essas propriedades? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de cor, tipografia, grid, espaço, e mentir que eu não vou falar tanto de consistência não, mas tudo bem. Então tá, tipografia. Calma. Tem uma regrinha que diz que 95% ou 90%, não tenho muita certeza agora, da web é formada por texto. Então, tipografia é importante. Preste atenção nisso, porque uma tipografia ruim pode diminuir e acabar com a legibilidade do seu projeto. E o que é que a gente tem que prestar atenção quando olha para a tipografia? Tamanho. Se você vai escolher um tipo que não fique... que você tem que escolher um tipo que seja legível. A primeira coisa, a sua primeira preocupação é com legibilidade. Então, preste atenção nos tamanhos. Será que num tamanho legal, um tamanho grande, vai ficar legal? E num tamanho pequeno, vai ficar legal também? Vai dar para ler, vai dar para entender o que está se falando? Então, o tamanho, como aquele tipo se comporta em diversos tamanhos, é uma preocupação que tem que se ter quando está escolhendo. Contraste. É bom que o projetor ajudou, que não dá para ver nada que tem aqui. Contraste é importante quando você pensa com pessoas que têm algumas desabilidades, que têm algumas deficiências, certo? E, então, se a pessoa tem um problema visual, nunca que ela vai conseguir enxergar a tua aplicação, porque tu não botou um contraste suficiente. Isso está muito relacionado com cor também. Mas o contraste é basicamente o corpo do teu texto tem que contrastar de forma legal com o teu plano de fundo. E existem alguns sites, algumas coisas assim, que você dá as cores, você bota as cores e ele diz se está um contraste legal. Se você pode usar isso no corpo do texto, por exemplo. Eu esqueci de botar, mas eu posso botar o link na palestra depois. E quando eu divulgar os slides. E o contraste, que está relacionado com a cor, também tem um pouco de a ver com o espaçamento. Então, assim, por exemplo, quando você está lendo um livro e o espaço entre as linhas é muito pequenininho, às vezes você perde a referência e lê a linha de baixo sem querer. Isso é por causa do espaçamento. O espaçamento entre as linhas não está o suficiente para o usuário conseguir acompanhar sem se perder. Então, dê o espaço suficiente para a sua fonte respirar. Coisa que eu não estou fazendo muito. E a hierarquia, você trabalha com as cores e com o tamanho do texto também, como eu falei anteriormente. Não tem como fugir, tem que ter hierarquia, porque você tem que chamar a atenção para o principal. Então, trabalhe a hierarquia, escolha uma fonte, por exemplo, diferente para um headline, uma fonte diferente para o corpo. E você pode fazer isso. As famílias de fontes, a maioria das vezes, elas são muito ricas em estilos. Você tem um tipo e ela tem vários estilos. Então, vai desde o light até um extra bold. E aí você consegue, se essa família já é o mesmo tipo, na verdade, com vários estilos, esses estilos combinam entre si. Então, você pode usar de forma segura, de diversas formas. Vai dar destaque, você pode trabalhar a hierarquia com isso, que vai ficar legal, vai ficar bonito.
E aí, algumas dicas, né? Algumas dicas mais práticas. Usa no máximo 2 fontes. Tipo, não vai dar louca e botar 30 fontes porque são bonitas, porque teu design vai ficar muito bagunçado, vai ficar meio caótico. Então, usa no máximo 2 fontes e trabalha com os estilos daquelas fontes de forma que vai ficar legal sem ficar muito poluído. Porque o objetivo é não ser tão poluído. Escolhe, por exemplo, se está usando 2, escolhe uma fonte de display e uma fonte de corpo de texto. O que é uma fonte de display? É isso aqui. É uma fonte que vai chamar a atenção para o teu headline e uma fonte diferente para o corpo que vai ser legível, certo? E aí, falando rapidinho sobre quais são as categorias das fontes, né? Existem várias, mas as principais que a gente usa são fontes com serifa, fonte sem serifa e fonte de script. Serifa é esse negocinho aqui. Não sei se alguém não sabe. Esse negocinho aqui que tem na fonte, certo? Normalmente. E sem serifa é quando não tem serifa. Meio claro, né? E fonte de script são as fontes que imitam o manual, tipo, fonte cursiva, exato. E aí, como tu vai combinar a fonte, né? Porque se tu entrar lá no dafonte.com, nunca vai sair, porque tem 400 milhões de fontes. Como é que combina fontes? Uma forma de fazer é você procurar contraste entre as fontes. Então, se tu vai escolher 2 fontes, uma de display e uma de corpo, escolhe fontes que vão contrastar, por exemplo, uma com serifa e uma sem serifa. Porque se tu escolher 2 fontes com serifa, vai parecer que tu talvez errou, porque não vai dar um contraste muito grande entre as fontes, vai ficar meio parecido e não vai chamar a atenção. Mas o contraste também não é dar louca e ficar coisas completamente diferentes. Pegar uma fonte gótica e uma fonte sem serifa, talvez não fique tão legal. Mas essas classificações aqui também têm subclassificações, que são iguais entre elas. Então, tipo, tem uma fonte com serifa humanística e tem uma fonte sem serifa humanística. Então, talvez essas fontes vão combinar mais entre si. Aí você pode trabalhar com isso. Ou então, procura coisas que já tem. Tipo, existe esse site aqui, Beautiful Web Type. Então, ele vai ter milhões de fontes que combinam entre si já. Então, tu entra lá, gostei desse título aqui, combinou com essa fonte de corpo, usa isso no teu próximo trabalho, porque vai ficar legal, tá tranquilo, vai ficar bonito. Aí tem várias opções, várias mesmo, depois dá uma olhada lá. E o Typeof também, que mostra aqui what's trending in type, quais são as fontes que estão sendo mais usadas, as fontes que estão sendo mais aclamadas. É interessante também e você pode utilizar no seu próximo trabalho, para não perder uma vida lá no da fonte, por exemplo. Aí eu trouxe um exemplinho aqui. Eu botei um textinho aqui, né, sobre a Talk, explicando o que é a Talk e o que a gente pode melhorar aqui. A fonte, né? Está falando de tipografia, né? Pode melhorar a tipografia. Tipo, eu estava usando uma fonte script que, por favor, não use fonte script no corpo de texto, porque não vai dar para entender nada. Aqui já não está dando para entender muita coisa mesmo, né? E aí, bota uma fonte que fique mais legível e uma fonte de corpo de texto tranquila, que já dá uma aparência mais legal. E outra coisa interessante também, que eu esqueci de mencionar anteriormente, é que quando a largura é muito grande, você também perde a referência. Eu falei do espaçamento entre as linhas, mas se a largura for muito grande do texto, fica mais difícil de ler. Então, dá uma limitação, diminui a largura do texto, já fica uma coisa mais limpa, já fica uma coisa mais clean. Beleza. Cor. Cor é um dos principais elementos da web, né? Tipo, um dos principais elementos do design. Então, cor vai ajudar você a dar equilíbrio, dar contraste, dar ênfase, hierarquia. Cor está em todo canto. E lembre-se que cor traz emoção para as pessoas. Então, por exemplo, cor quente vai dar uma sensação vai dar uma coisa mais de sentimento, mais de agito e tal. E cores frias remetem mais à natureza, à tranquilidade. Tipo o McDonald's. O McDonald's usava vermelho e amarelo na logo e nos espaços também, porque meio que dizem que dá fome. Só que, além de dar fome, dá uma angústia, filho da mãe, você ficar o tempo todo no vermelho e no amarelo. E a galera começou a mudar para marrom, para umas cores mais neutras, para você não só ter fome, mas você não querer ir embora rápido também. E aí tem os estudos que mostram, como cor da emoção, escolha uma coisa que quer trazer a emoção que você quer causar no seu usuário. E aí tem, por exemplo, que mostra aqui que, esse estudo mostra que 33% das top brands, que eu não sei quais são, usam azul na logo. E é muito comum a gente ver logo com azul, tipo Twitter, Facebook, Dropbox, Intercom, né? Viajei. Tudo usa azul, tá ligado? Então, tipo, porque azul dá uma sensação de tranquilidade e tal. Então, escolha aquela cor que vai se adequar ao seu projeto. Aí, umas dicas também. Não vá louca de usar 30 cores também. Reduz a tua paleta para algumas cores, tipo 3 cores no máximo. Mas aí tu também pode quebrar as regras, mas não exagera tanto.
e monta uma paleta de cores com cores neutras para corpo de texto, para background e com cores de destaque. E é interessante também usar cor complementar. Eu botei aqui a roda, mas cor complementar é tipo, são cores que estão opostas, certo? Aí, por exemplo, tem muito cartaz de filme que tem azul e laranja, porque azul e laranja estão opostos e tipo combina, é um chute muito seguro. E também, como na tipografia, existem sites que dão paletas de cores prontas para você. O Cooler da Adobe, aí você vai lá, tipo, tem uma areazinha que você pode montar a sua ou você pode explorar paletas. Aí tem os votos da galera, tá ligado? De paletas de cores. Aí você não precisa passar o tempo todo escolhendo. Você pode ir lá, não precisa passar o tempo todo pensando em montar uma paleta. Pode escolher uma paleta que já fica legal. O pessoal já gostou, já tem bastante voto, aí tu vai lá e bota no teu trabalho. Colors.co, Color Lovers, tem milhões de sites que fazem isso também. E tem várias opções. Aí a mesma coisa, naquele exemplo que eu mostrei mais cedo. Estava sem cor nenhuma, aí eu escolhi uma paleta de cor, que é parecida com as cores da LabCode, coincidentemente, e já fica diferente, já dá uma aparência mais legal. E aí, quando você está escolhendo a cor, você vê também, eita, eu tinha um link, talvez seria mais interessante eu botar um botão para ser um call to action maior e tal. E aí você pode escolher a paleta e pode brincar com isso. Não tem necessariamente uma opção. Tu pode fazer uma coisa diferente também. Com a mesma paleta, tem uma aparência completamente diferente. Aí fica para tu brincar um pouquinho com isso. E grid. Grid está relacionado ao alinhamento, que eu falei mais cedo. Vai tirar do nível amador para o nível profissional. Então, o grid, de alguma forma, subconsciente, alinhamento de forma subconsciente, vai dar uma sensação melhor quando você olha para o design. Quando você tira a sensação de bagunça e fica uma composição mais atrativa, fica uma coisa mais tranquila de se ver. E aí, no exemplinho da gente, não sei se vocês conseguiram perceber que está meio desalinhado aqui, mas aí quando a gente alinha, já fica outra cara, pelo menos para mim. E, por fim, eu vou falar um pouquinho de espaçamento. Existem dois tipos de espaço, o espaço positivo e o espaço negativo. Espaço positivo é aquele que está preenchido, e o espaço negativo é o que está em branco, o white space. Por exemplo, o logo da FedEx, tipo, isso aqui é espaço positivo, certo? Mas essa seta aqui, que está em branco, foi formada pelo que estava preenchido. Então, isso é espaço negativo. E aqui, tipo, meio que subliminar, passa uma mensagem para você também, de que FedEx faz entregas e tem uma certa agilidade. Então, dá para brincar com o espaço negativo também. E, geralmente, a coisa que mais se trabalha para dar uma sensação de design clean é o espaçamento, o white space. Por exemplo, o Hacker News. Tem lá a lista, só que, beleza, é massa, só que é meio ruim de digerir isso aqui, porque é muita coisa ao mesmo tempo. E aí, vez ou outra, aparece um designer que faz, eu fiz o redesign do Hacker News. E a primeira coisa que a galera faz é colocar o white space. Então, tipo, já dá uma diferença grande. E não só vários redesigners fazem isso, colocam o white space nos trabalhos. E, além de melhorar o visual, isso também tem resultado tangível. A Xerox fez um trabalho, tipo, tem um formulário lá deles, que eles adicionaram mais white space e teve um resultado de 20% de engajamento. Então, só essa pequena mudança de botar mais espaçamento, a galera começou a engajar mais, porque fica mais fácil de digerir aquele conteúdo. Então, lá, naquele exemplinho da gente, já está alinhado, já está com cor, mas é só botar um pouquinho mais de white space, o espaçamento aqui em cima, e o quê? Entre as linhas também, está meio apertado, já fica mais fácil de ler também, já fica mais fácil de digerir esse conteúdo. Bom, algumas coisas ficaram de fora, porque não dá tempo de falar tudo que seria interessante aqui, mas eu vou falar rapidinho, consistência. Consistência é você não colocar, é você manter uma linha de pensamento. Tu colocou um botão verde, pode ter um botão secundário, sei lá, rosa, mas não vai botar a mesma função com botões completamente diferentes, porque aí você vai estar dificultando para o usuário. Você não quer botar uma carga mental muito grande no seu usuário, você quer que a sua interface seja fácil de utilizar. Então, não bota muita dificuldade, tenta utilizar mais ou menos o que você já estava utilizando antes, manter uma consistência, porque vai ser mais fácil de lembrar para ele quando estiver utilizando. Outra coisa também é que você pode fazer uso de imagens e vídeos. Então, tipo, naquele exemplo da gente, se a gente botasse uma imagem, já dava um outro visual, já dava outra cara. E aí também outras coisas, né, que tem que se trabalhar quando pensa em design. O responsível, pense mobile first, ou design responsível. Como vai ficar a prevenção de erros? Como é que você vai mostrar os erros para o usuário? Porque feedback é importante, uma das principais coisas, inclusive, como você mostra esses erros. E como vai ser quando ele entra no teu aplicativo e não tem nada ainda? Tipo, tu não customizou nada, tu não comprou nada, qual vai ser a interface que vai mostrar?
Então, essas são coisas para se preocupar e aí ficar para uma próxima conversa. Só uma última mensagem, que todo mundo se preocupa tanto com código limpo, código organizado. Tem um bocado de palestra hoje, inclusive, falando sobre isso. Mas a Clean UI is like Clean Code. Tipo, cuida da tua UI assim como tu cuida do teu código. E só com coisinhas pequenas podem melhorar bastante o resultado. É isso. Tem uns adesivos aí para quem quiser. E parece que vai rolar um sorteio dessa camisa, quem tiver interesse. Como é, Renato, dizer? Tweetar LabCode na PyBR com uma foto naquele planner maravilhoso que vocês receberam no começo do evento. E aí a gente está dando umas camisas aí. Parabéns pela palestra. Eu vim aqui para te perguntar 2 assuntos que eu estava prestando bastante atenção. Quando você falou da dica de cores, se você tem um site que dê uma combinação de 3 cores apenas, porque eu já percebi, por exemplo, que quando você tem atrás de você o logo da Python Brasil, tem azul e amarelo. Mas eu, pelo menos, eu não sei que cor de texto que eu colocaria caso eu quisesse colocar o texto dentro da combinação entre azul e amarelo. Às vezes o branco dá certo, às vezes o preto dá certo, mas às vezes eu queria uma outra cor, entendeu? Sim. E a segunda pergunta é exatamente sobre tipografia. Qual é a sua opinião sobre colocar fonte com serifa no corpo do texto? Porque para leitura em tela, né? Queria saber a sua opinião. Sobre a questão da tipografia, tem alguns estudos, né, não é nada muito certo, na verdade, que diz que fonte com serifa é mais fácil de ler. Mas isso não tem nada muito provado. Mas é tranquilo de ler, mas não aprova. O que acontece muito é que com fonte com serifa as pessoas usam algo mais formal. Por exemplo, o jornal usa muito fonte com serifa, porque dá uma sensação de mais formalidade. Só que fonte com serifa também é tranquilo de ler. Também tem uma boa legibilidade, mas tem uma pegada mais informal. E aí depende muito do teu objetivo final. Por exemplo, acho que é o New York Times que tem no título uma fonte com serifa, só que o corpo do texto é sem serifa. Então, assim, apesar de ser um jornal, o corpo é com a fonte não serifada e que tem uma legibilidade boa. Tem esse mito de que fonte com serifa é mais fácil de ler, mas as duas são boas, são tranquilas de ler. E em relação à cor, assim, acho que vai muito também de pessoal. Eu acho que quando você tem um design com muitas cores, acaba você não dando muita atenção a nada. No caso da Python Brasil, tu tem 2 cores, mas os textos estão em cinza, porque são cores neutras. Aí, como eu falei, pega, por exemplo, 2 ou no máximo 3 cores e coloca algumas cores neutras para compor como texto, que pode ser um cinza, um preto, às vezes usa muito bege para background, marrom, esse tipo de coisa. E é interessante tentar fazer esse jogo, combinar algumas cores principais, mas também utilizar as cores de apoio, tipo cor neutra para apoio. Mais uma pergunta?